Então, assim, você, pulava o muro do teu vizinho para roubar fruta. Ninguém disse que isso era errado, então tu continuou fazendo. Ah, isso não é nada demais. Não tinha pecado. O estado de culpa ou responsabilidade só chega quando cria-se a lei. Tá me acompanhando, filho? Cara, quando eu terminar isso aqui, tu vai falar assim: puta que pariu! Agora fez sentido. Porque agora é meio maluco, mas confia no pai. Pô, então assim, antes de alguém te dizer, filho, antes de alguém te dizer que aquilo era errado, você não tinha consciência, nem culpa, nem responsabilidade. Marca isso. Antes de alguém dizer que era errado, você não tinha consciência de responsabilidade. O que é o pecado, filho? Pecado, em sua terminologia, é separação, afastamento da sua potência. Então, assim, você tem uma potência 10 de desenvolvimento. Cada vez que você peca, você vai para 9, você vai para 8, você vai para 7, você vai para 6. Daqui a pouco tu não sai da potência 1. Como assim, Kadá? Filho, perceba os pecados, perceba as leis. As leis, elas só estão ali para você não ser preso. Para você não ser preso à luxúria, para você não ser preso aos vícios, para você não ser preso à violência, para você não ser preso à ganância. Então, não é para roubar, não é para adulterar, não é para matar. Reserve o sábado também para você se recuperar, para você orar a Deus, adorar o seu Deus, que é o seu objetivo, né? A sua causa. Ele vai ter uma regulagem de comportamento. E aí, ao não fazer isso de forma inconsciente, você vai se degenerando ao ponto que a gente não consegue exercer a nossa potência, que está na razão. Cara, eu tentei desligar o ar, mas vou precisar do ar. Tá me acompanhando, filho? Então, assim, quando a gente fala assim, para que serve os mandamentos? Serve para você não se autodestruir, filho. Porque todos os transtornos mentais irão aparecer com a degeneração de um comportamento. E se você olhar os mandamentos, eles são regulagens sociais e morais para você não desapegar. Então, por exemplo, quando você adultera, não é o ato de adulterar que te quebra, mas você separa da sua família. Todo pecado te separa de algo, te separa da sua potência. Então a potência que você poderia ter numa família, você já não vai ter mais. Aí quando você rouba, você vai degenerar pela ganância, mesquinharia, inveja. Você vai degenerar a sua capacidade. Vai ser menos empático para poder fazer isso. E aí você vai reduzindo habilidades que vão ser necessárias para sua potência. Então, filho, as leis, os mandamentos, eles servem para você não se destruir. Pegou isso aí? Então, quando Deus chega e te dá as leis, ele não... era muito bom antes que ninguém cometia pecado. Não, antigamente a gente era bicho. Sem ter regra, a gente é bicho. A gente toma do mais fraco. Sabe? A criança virou um peso, a gente larga pelo caminho. Qualquer um que desobedece o mais forte apanha. A gente é bicho, isso não é gente. Nunca vai evoluir. Porque esse tipo de comportamento não consegue construir, não consegue prosperar, não consegue acumular, não consegue organizar. Para poder organizar, prosperar, construir, crescer, você precisa ordenar. Você precisa virtuar. Senão não vai, cara. Senão não vai. É só você esticar no longo prazo, não vai. Então, o que Paulo diz? Onde cresce o pecado, abunda-se a fé. Ué, Kadá, mas não é depois da lei que aparece o pecado? E aí agora todo mundo é pecador. Nem todo mundo. Todo mundo aqui diz que sabe nadar. Todo mundo leu 1000 livros de natação. Eu botei uma água para teste. Vai ter uns que vão desenvolver, vão ter uns que vão ter medo e vão ter uns que não vão entrar.
A gente vai descobrir só quem realmente nada quando tem lei. Se não tiver lei, filho, se não tiver o ponto de responsabilidade, se não tiver o ponto pra gente testar a consciência, a gente não sabe quem é e quem não é. Então a gente só vai saber quando tem muita fé, quando a gente tem uma regra pra cumprir. Porque o cara que acredita naquilo, ele se resigna, ele segue. E aí a sua fé aumenta, as suas habilidades aumentam. Botou a água, vai ter um que vai nadar, vai ter um que vai ficar com medo e vai ter um que vai fugir. Deu pra entender? E aí vem, os abnegadores são testados. Eles abundam fé. Tá confuso, hein, Cadá? Calma. Confia, que quando eu amarrar isso aqui, filho, tu não vai saber nem de onde veio a pedrada. Mas vão ter também, diante da lei, os que vão ficar perdidos. Cara, eu não sei o que... O ateu, sacanagem, ateu, brincadeira. Mas brincadeira, mas assim, o cara que não entende pra que cumprir essa lei, o cara que não sabe o que fazer, ele não tem maldade no coração dele, ele não tem desvirtude, ele não tem nenhuma... Ele às vezes até a cumpre de forma intuitiva, mas ele não sabe por que tem que cumprir, ele tá perdido. Ele tá confuso. Ele tá mal orientado. Mas tem também os que escolhem não cumprir. E aí a gente vai ter dois tipos. O infantil. O que é o infantil? Ele se nega a crescer. E aí tu começa a ver uma porrada de adulto que se negou a crescer. Se mantém ainda a filha rejeitada pela mãe, o filho sem referência do pai. Ele se mantém naquele momento perdido, sabe? Naquele momento de infância, tentando fingir que a lei não chegou. Cara, você tá vendo aqui que essa droga, além dela destruir o teu cérebro, ela também alimenta um mercado que mata 70 mil pessoas por ano nesse país. Caralho, eu tô te mostrando a responsabilidade da coisa. Aqui vão aparecer dois tipos de comportamento. O que vai fingir loucura, nem é tão assim. Vocês que não deviam ter proibido. Meu irmão, não adianta falar do passado, já é proibido. E gerou isso, tá destruindo você e a sociedade. Mas o cara fica fingindo que não é. Ele ele não é ruim, cara. Mas ele não tem coragem de encarar os seus vícios, as suas fraquezas. Pô, irmão, você destruir a vida de uma menina pela tua luxúria, pelo teu negócio, é errado. Olha pra isso, cara. É errado. Você tá tirando proveito, você tá curtindo a melhor fase da vida da garota e você já sabe que você não presta. Tu tá aí usando ela e usando outras garotas. Pô, enganando, contrariando. Ah, cara, mulher é assim mesmo. É pra usar. Aí tu começa a fingir que não... Mas existe o perverso. Que ele sabe que é errado, mas eu quero usar a droga, eu faço o que eu quero, quem manda na minha vida sou eu. Foda-se todo mundo. Ele tá pervertendo, ele tá transformando um vício, um erro, uma desvirtude em identidade. O Nietzsche vai chamar esse cara de a moral do fraco. Ó, então